Quando a gente chega no Shabat, a ideia é que a gente possa, claro, não no sentido real, mas sentimental, emocional, espiritual, parar os relógios. O tempo prossegue de modo inevitável, inexorável, mas parar o relógio interno do nosso coração, da nossa mente, para a gente ter um retrospecto dos dias que passaram, pensar, refletir, sentir, analisar, eventualmente corrigir, agradecer e, dessa maneira, se abastecer para a semana que vai entrar ao término do Shabat. O Shabat, assim, constitui um recorte no tempo. E o tempo dos dias que hoje não são nem de 24 horas, a gente está tão acelerado, está tão impulsionado por tantos afazeres e tantos estímulos que é como se esse tempo excedesse as 24 horas do dia. E aí a gente chega muitas vezes exausto, cansado, exaurido, devastado e perdendo oportunidades. Até que chega um momento em que a gente se depara e olha e percebe, cadê aquilo que eu tinha? Cadê aquela situação que eu podia naturalmente conviver? Onde se encontra aquela pessoa que fazia parte do meu cotidiano? Para onde foi um determinado afazer, uma determinada tarefa? E a gente se depara com isso, olha, tenta ver, tenta encontrar e não encontra aquilo que antes fazia parte do nosso cotidiano. Mas fazia parte do cotidiano sem que o valor devido fosse dado, sem que a generosidade fosse expressa. E quando nos deparamos com sua ausência, aí sentimos a falta do que antes sequer éramos capazes de agradecer. E diante dessa falta, bate uma raiva, pode aflorar uma irritação, uma chateação profunda, uma frustração. E por que bate essa raiva? Claro, na ausência daquilo que a gente tinha, bate uma frustração e pode emergir uma raiva dentro do nosso senso de humanidade. Mas a intensidade dessa raiva se torna muito maior, aflora de modo muito mais intenso, porque antes o que nós tínhamos não foi consolidado pelo reconhecimento e pelo agradecimento. Um pouco é sobre isso que parte da nossa paraxá, da nossa leitura da Torá semanal fala. O povo estava na sua longa jornada pelo deserto, prestes, após uma caminhada de 40 anos, a entrar finalmente na terra acalentada. E falta água. Água, em qualquer circunstância da vida, é essencial, é vital. No deserto, então, como sobreviver sem o manancial de água? E o povo fez essa travessia de 40 anos no deserto, tendo água. Só que nunca se preocupou de onde essa água vinha. Qual era a origem da água num lugar árido, seco, como o deserto? Aliás, às vezes a gente também não se preocupa com a origem da nossa água. Acha que é só pegar um copo, uma garrafa, abrir o filtro, ligar uma torneira. A gente esquece de valorizar a origem do que nós temos de mais precioso na existência. E o povo esqueceu de valorizar e reconhecer a preciosidade da água no deserto, até que faltou água. E diante dessa falta de água, ficaram furiosos, irritadíssimos, querendo até, já após 40 anos quase completados no deserto, retornar à terra da escravidão, reclamando para o líder, para Moshe, por que todo aquele esforço e caminhada. Só que faltou a pergunta, de onde eles tinham água? Quem trazia essa água? O que propiciava a água no deserto? E bateu em dado momento a consciência.
o reconhecimento. Havia falecido, a Torá descreve, Miriam. Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão. Ela faleceu. E ao falecimento dela, a água cessa. A Torá não coloca de modo imediato a causa e a consequência, mas permite que a gente, com consciência e reflexão, entenda. Faltou água e ela faleceu. A tradição judaica ensina que Miriam, a irmã de Moisés, era responsável por nutrir água para o nosso povo. É claro que é uma descrição extremamente simbólica, mas ao longo do deserto, ela trazia um poço portátil. Talvez seja difícil a gente imaginar isso, mas era um poço portátil que, aonde quer que o povo estivesse no deserto, haveria água suficiente. Mas era tão suficiente, tão óbvio, que não reconheciam que havia água, da sua relevância, e muito menos se importavam de onde essa água surgia e como ela era propiciada. E quando Miriam, então, falece, a água some. Só que esse poço de Miriam, a nossa tradição descreve, foi uma dos 10 elementos que foram dados ao povo judeu antes mesmo do primeiro Shabat da história. A Torá narra 6 dias da criação, no 7º dia o Shabat, e antes que houvesse esse Shabat completado, 10 elementos foram dados para o povo judeu, e entre eles, e para a humanidade, o poço de água de Miriam. Então vamos pensar quantas coisas a gente tem desde sempre, que faz parte da nossa vida, que nos acompanha como esse poço de água, até que, de repente, some. E ao sumir, quando a gente ganha consciência, será que ele vai voltar? Será que Miriam voltaria? Não, Miriam não voltou. O poço de água retornaria? Difícil. Mas quando a gente ganha consciência, reflete, algo diferente pode vir a acontecer. Não vai ser aquele poço de água, não vai ser aquela pessoa que se foi, mas vai ser algum manancial que nos vai abastecer para suprir a necessidade de prosseguir na jornada. Na jornada, seja do povo no deserto, seja nossa e nossas caminhadas por onde quer que elas nos levem. O poço de água, a tradição judaica ensina, já existia. E a partir disso nos convida a refletir. Quanto já existe na nossa vida? Quantas pessoas já fazem parte da nossa vida? E quanto do que existe não percebemos e não valorizamos? E quantas as pessoas que são relevantes reclamamos, ainda que de vez em quando faça parte, mas não agradecemos o suficiente? Quando o povo se viu sem água, no primeiro momento ficou raivoso, irritado, mas numa segunda etapa ganhou consciência. E aí veio o agradecimento pelo que tinham. E movidos pelo agradecimento, podem restabelecer algo que talvez não vão ter mais, mas restabelecer o sentimento de que vão ter a força necessária para encontrar algo novo, de tal maneira que possam seguir adiante na vida. Essa paraxá traz elementos muito simbólicos. A gente pode dizer, na nossa vida não estamos no deserto, não temos poço de água, não temos algo que vai, uma Miriam, ou talvez a gente possa dizer, tudo isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente se sente como no deserto. Às vezes a gente tem água ou elementos essenciais na vida e não valoriza. Às vezes a gente tem pessoas que nos provêm algo fundamental, essencial, e não reconhece. Então a paraxá traz um convite muito simples. Abençoe quem e o que você tem. Não sabemos por quanto tempo. E abençoando quem e o que nós temos, se eventualmente, em dado tempo, não teremos mais, teremos a força de seguir adiante, restaurando outras fontes de bênção. Shabbat Shalom.